Bom, no trabalho a gente colocou como iniciou, como evoluiu, como que ele surgiu no Brasil também. Fizemos algumas manobras principais. Fizemos não, né? Coloquei no slide para comentar. Era para ter feito gravado. Ia ser um desastre, mas tudo bem. Colocamos alguns top 10 dos surfistas, né? Que são os mais conhecidos, mais falados. E algumas curiosidades também bem interessantes. Aí Julie vai começar sobre a história. Ok, Boa noite. boa Tá dando noite. para escutar bem? Sim, Beleza. Bom, o surf nasceu na Polinésia e aí há controvérsias porque os peruanos dizem que são o berço dessa modalidade. A Polinésia é uma ilhazinha localizada no Oceano Pacífico, onde as pessoas viviam da pesca. As pranchas eram usadas como uma técnica para navegar pelo mar de maneira mais rápida. E até aí não se enxergava o surf como um esporte ou entretenimento. Ele tinha a finalidade de otimizar as atividades cotidianas. E aí, quando chegou ao Havaí, a prática passou a ser recreativa e algumas técnicas foram aperfeiçoadas. O primeiro relato escrito da observação de pessoas a fazerem surf foi feito pelo navegador inglês James Cook, que gostou do esporte por ele se tratar de uma forma de relaxamento. Os primeiros praticantes desse esporte acreditavam que a sua prática seria um culto ao espírito do mar. E daí quem levou o nome do surf um pouco por todo mundo foi Duke Kahanamoku, que em 1912, representando os Estados Unidos, ganhou várias medalhas nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. A partir desse momento, Duque viajou pelo mundo como um embaixador havaiano e espalhou o espírito Aloha por todo o mundo, apresentando o surf em países como Austrália, Nova Zelândia, que rapidamente abraçaram a modalidade. Passa aí, Rani. Bom, sobre a evolução da modalidade, foi marcado pela apresentação de novos modelos de pranchas de surf. As primeiras pranchas, elas eram feitas com palha e outros derivados vegetais, mas absorviam muita água e aí acabavam degradando muito mais rápido, né? Em seguida, eles começaram a usar de madeira, que aumentava a vida útil, mas não resolvia a questão por completo, já que também ela não apresentava grande resistência à umidade. Em 1950, com o avanço da ciência, foram desenvolvidas as primeiras pranchas de espuma de poliuretano, um material muito mais resistente a esses impactos. Então, com o início dos primeiros campeonatos de surf, em 1974, o surf se tornou popular em todo o mundo, marcado pela apresentação de novos modelos de pranchas de surf, como a prancha Twin Fin, de Mark Richards, em 1980, e depois pela prancha Trifin, de Simon Anderson, em 1981. Ambos australianos, que tornaram o país o detentor do maior número de campeões mundiais de surf. Bom, professor, só para abrir um que ele falou, as pranchas de eram de dupla quilha e as de eram de a famosa, né? Bom, em relação à chegada do surf no Brasil, os primeiros rumores, eles poderiam ser em 1930, quando uma dupla de jovens de Santos, no litoral paulista, eles fazem espontaneamente algumas iniciativas da competição e o uso das tábuas havaianas, né, como eram chamadas. No entanto, esse foi um evento que não repercutiu e ele também nem se encadeou, e seus efeitos ficaram ali mesmo. Então, alguns anos depois, entre o fim dos anos de 1950 e 1960, no Rio de Janeiro foi quando a prática começou a se formar efetivamente como um campo esportivo.
Nessa época, surgiram os primeiros dos tímidos vestígios da prática carioca, e no caso, a gênese do surf mesmo foi no Rio de Janeiro. Foi onde a prática ganhou popularidade, um mercado ao redor, e finalmente, com criaturas que dali em diante adotaram o esporte como estilo de vida, uma forma de identidades. Bom, de maneira lenta e paulatina, como está no slide, o surf ele vai se apresentando como um concorrente a preferentes. A brincadeira de descer as ondas de pé sobre as tábuas de madeira tomaria cada vez mais tempo daquela geração, né, daquela época. E a progressiva centralidade que o hábito iria ocupar pode ser percebida através da intensidade com que se dedicavam ao aperfeiçoamento das fichas, passando algum tempo em que eles utilizavam as portas de igreja, retângulo de madeira pesada, com cerca de 2 metros de extensão e quadrado. Licença, Luiz, teu áudio está cortando. Peraí. Melhorou? Melhorou sim. Bom, como eu estava falando, as portas de igreja eram como chamavam as pranchas, né, que eles utilizavam, que era o retângulo de madeira pesada com cerca de 2 metros de extensão e um bico quadrado. Ireci Beltrão, ele foi apresentado a um marceneiro naval naquela época que ele costumava fazer alguns reparos nas embarcações dos sócios dos clubes de Marimbá, que era em Copacabana. E aí nessa época ele surfava juntamente com Paulo Preguiça e Jorge Lima, que são na verdade os três são grandes nomes, né, dessa época. E nessa sequência mesmo, Ireci ele encomendou a fabricação de pranchas de compensado naval que chamavam na época de madeirite. E o nome de Moacir, o marceneiro, né, ele conseguiu dar essa envergadura, além do bico arredondado, melhorando sua hidrodinâmica. Bom, nesse sentido, as madeirites podem ter cumprido um papel importante na divulgação do esporte, à medida em que tornava sua prática um pouco menos exigente e, acima de tudo, um pouco menos sofrível também. Rani, passa aí, por gentileza. Bom, nessa imagem você consegue ver a evolução das pranchas. Então, a primeira prancha é aquela porta de igreja, que é a quadrada, né, como eu tinha dito, e já no caso já seria a segunda mais as madeirites. E conforme foi passando os anos, elas foram melhorando e ficando também um pouco até mais apresentáveis, mais bonitas, né? Bom, no próximo slide eu vou falar sobre os tipos de manobras. Não vou falar de todas, até porque são muitas, tá? Então eu vou falar algumas que a gente conhece, algumas principais. Bom, o surf hoje ele pode ser classificado em clássico e progressivo. O clássico ele tem aquele surf de linha com leque d'água, arcos bem desenhados, os floaters compridos, cutbacks e, é claro, os tubos que todo mundo conhece. Então, os clássicos eles são considerados um surf mais à moda antiga, até porque no início da história do surf a gente ainda não tinha as pranchas voando por aí fazendo aqueles aéreos sensacionais. As manobras mais aéreas, elas são colocadas como surf progressivo, que é o que vemos hoje, né? Que são os aéreos de rotation, o reverse 720, o kickflip, o double alley op e algumas outras. Bom, e aí a gente também tem algumas classificações dos surfistas, que são os tube rides, os big rides ou aqueles que praticam o free surf. No caso, os níveis de dificuldade da manobra, eles vão de acordo com o nível de cada surfista. Então, no próximo slide eu vou apresentar também algumas de cada tipo. Pode passar, Rani. Bom, os iniciantes têm aquele costume que é a remada, sentar na prancha e o joelhinho. Professor, no final eu vou passar para você o iniciante, o intermediário e o avançado, e no final vou passar para você alguns vídeos para você poder dar uma verificada de como funcionam. Bom, o intermediário tem a remada de explosão, o drop e a cavada, e o avançado, que são já os tops dos tops, que é o cutback, o floater, 360, batida, rasgada, o layback, tudo e as diversas manobras que são aéreas. Bom, no primeiro vídeo, a gente vai ver o joelhinho, ou então furar a onda. Fica a critério de vocês, como vocês preferem chamar. Deixa o Rani colocar. É um vídeo bem rapidinho.
Bom, no caso, por que que é chamada de joelhinho? Porque o joelho ele é utilizado para afundar a prancha e passar por baixo da onda em direção ao outside, que é onde não tem mais espuma, né? O próximo vídeo vai ser o Black Flip, que eu coloquei, não coloquei de nível intermediário, porque realmente eu achei que a cavada fosse um pouco mais extenso o vídeo, aí ia ficar um pouco cansativo. Mas na verdade, o Black Flip foi o que o Medina ganhou 10 numa disputa que teve no Brasil. Pode colocar, Rony. O áudio não saiu, né? Mas não tem problema não. Vai Não, aparecer a manobra. sem problemas, Luiz. A gente vendo já, você explicando, está bem organizado, você está explicando bem direitinho, está dando para entender sim. E aí, só para observação, enquanto o vídeo está rolando, a forma de surfar mais progressiva é a que está fazendo com que o Brasil, né, com o Medina, com o Ítalo, Sim. e, né, estejam sendo Nessa. Não, mais, nessa parte é o Adriano. Nem é o Medina, não. mais conhecidos, né? Aí o Mineirinho, né? Tá Sim, aí sim. na. Pronto, é nessa parte que ele vai subir, que ele vai dar como se fosse um mortal, né? Que não foi um mortal, mas era como se fosse a representação. Ah, pronto, ele deu agora. Aí foi o Black Flip, que é o mortal no ar, entendeu? E aí é basicamente isso nesse vídeo, é bem curtinho mesmo, só para vocês verem uma das modalidades uma das manobras que tem. E o próximo é o do floater, que é quando ele colocar eu explico direitinho. Bom, o floaters é um pouco mais visível porque a gente vê que é quando a onda começa a se fechar e o surfista ele desliza sobre a espuma, tá vendo? É bem assim. O vídeo é um pouquinho longo, mas nessas primeiras vocês já conseguem observar que é quando ele sobe, a onda começa a se fechar e o surfista ele vai deslizando por cima. Isso é uma manobra de floater. Pronto, Rani, pode finalizar. Bom, ele vai deixar até o final, então não tem problema. Continue observando e aprendendo. Isso é tão difícil de fazer. Eu nem me atrevo. Na primeira eu morri afogada. Para remar, professor, que é um nível é, bem básico, já é difícil, é cansativo, a pessoa tem todo um processo de respiração, de ter que dar mais de 96 braçadas durante 1 minuto. Deus me livre, eu já tinha morrido, eu particularmente não consigo. Mas o surf, ele é realmente um esporte muito bonito de se ver e ele é para praticar, então ele deve ser perfeito para quem gosta e para quem tem essas habilidades, realmente. Rani, se tu quiser tirar o vídeo para tu dar continuidade no treinamento técnico, você pode, porque esse vídeo é um pouquinho grande. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou compartilhando a tela aqui e eu não consigo ouvir. Tá sim, Rani, tá Tá sim. funcionando direitinho. Sim, de boa. Tá, beleza.
Bom, se tu estiver falando agora, Acho realmente que não tá você mais. desligou o microfone. Foi. Rani? Um pequeno erro sistêmico, viu, professor? Já vamos resolver. Sim, senhora, estamos no aguardo. Ele ficou no mudo, foi, né? Eita, ele saiu. Bom, não tem problema não. Eu vou dar continuidade. Quando ele entrar, ele Ele deve ter continua. saído só pelo celular, não? É. Bom, no caso, as técnicas de treinamento, provavelmente quando ele voltar, ele vai passar os slides e aí, se ele quiser explicar novamente, ele explica. O nível das competições profissionais de surf, ela tem sido elevado nos últimos anos, sendo necessário entre os atletas e outros profissionais responsáveis por sua preparação, uma busca da otimização dos resultados. Então, uma alternativa para a preparação dos surfistas é o treinamento funcional, que hoje aparece em grande evidência. Então, é um sistema de treinamento focado nos movimentos do homem primitivo e que também são executados no dia a dia do homem moderno, como agachar, avançar, baixar, puxar, empurrar, levantar e girar, combinando de forma equilibrada com as valências físicas do corpo, como flexibilidade, força, equilíbrio, resistência, coordenação e velocidade. Bom, os exercícios que não podem faltar no treinamento de um surfista, a gente colocou, na verdade a gente colocou alguns só, até porque tem vários tipos de treinamento, isso vai de acordo com cada surfista, e até mesmo com cada pessoa. Mas aí a gente colocou os burpees, que ele trabalha a potência e é um bom treinamento de resistência física. O conhecido como Superman, que é a posição que o surfista fica mais tempo na prancha. Então é preciso trabalhar essa musculatura para manter os seus músculos paravertebrais resistentes o suficiente para suportar todo o tempo que ele fica lá. Tem a flexão nórdica. Os posteriores da coxa eles são bem exigidos para se manter na posição de remada, e negligenciá-los pode ser o causador de uma cãibra repentina após algumas horas no mar. Então, todo mundo sabe que cãibra é uma coisa realmente horrível. Quem já teve, não gosta de ter. A flexão de braço, ela dá uma resistência muscular e trabalha o peitoral maior. Tem os exercícios unipodais, que são exercícios realizados com apenas um apoio em um pé só. Então, eles são ótimos para trabalhar o equilíbrio. Também é essencial para quem pega onda. Então, a estabilidade do tornozelo, ela é fundamental para o surfista. E é isso que dá ele o equilíbrio suficiente para aqueles 10% de tempo que são os mais importantes, quando se está efetivamente numa onda, né? Então a gente tem os exercícios de rotação de tronco, com o Matt Seabold para o core, enfim. Tem o pullover. Esse exercício tem grande similaridade com a remada, pois ele trabalha os músculos mais ativos durante a remada. Então, o correto é que a gente faça a fase excêntrica, alongando bem o movimento, mas sem passar da linha da cabeça. E tem o pull down, acho, não é, alguma coisa assim, com os elásticos ou na corda, que é a polia alta, né? Assim como o pullover parece com o movimento específico da braçada no surf. Então ele coloca a potência fazendo o movimento até a linha do seu quadril, e o objetivo é não levantar muita carga, mas fazer se mover o mais rápido possível, assim como ele faz na água. Tem também a bola na rede, que é como uma wall ball ou slow ball, ou até mesmo com bola de tênis ou de tênis de mesa. Então a gente arremessa a bola na parede e pega novamente para trabalhar o seu tempo de reação. Então, quanto menor a bola, mais difícil fica a atividade. E o yoga, que o surf, como ele exige uma sobrecarga de alguns músculos, principalmente os paravertebrais, que sustentam a posição por horas a fim. Então, o yoga ele tem exercícios que trabalham como compensadores. Eu não me lembro o nome agora, mas Ai, é alguma coisa de cachorro. Quem pode me auxiliar nisso é Moisés, mas como eu não sei que se ele está apresentando, então não tem problema. E no caso, uma observação somente, que, por exemplo, no surf ele tem 4 características mais importantes, tanto para o amador quanto para o profissional,
que é trabalhar a potência, a resistência muscular, o RML, a resistência física e o tempo de reação. Então, essas são as características, são as 4 mais importantes para qualquer surfista. Pode passar. Bom, agora teria um vídeo, não sei se o Rani vai passar ou se a Julie consegue fazer isso. Teria um vídeo que o Medina, professor, ele está fazendo um treinamento na terra, né, não na água, justamente para fortalecer quando ele for fazer uma competição. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui e passar para vocês pela tela. Só um minutinho. Ok. Mas aí para você passar, a Ranieri teria que parar de apresentar, não? Eu acho que se eu abrir minha câmera, será que vai aparecer minha cara? Ou eu posso virar ela? Vai aparecer o seu rostinho. Ai, gente. Peraí. Rani voltou? Opa, Rani voltou. Ele vai colocar aí, professor. Falei para o senhor no treinamento, né? Nesse caso, você vê que o treinamento funcional ali ele cabe perfeitamente. E eu acredito que o treinamento funcional ele seja bom para qualquer tipo de exercício, assim, né? Nesse sentido. Gente, tem alguém me ligando, peraí. Bom, voltando. As competições, professor, elas são. Eu vou falar de modo geral, tá? Não vou denominar exatamente cada competição que tenha, não, tá? Bom, na década de 60, que tem se realizado o Campeonato Mundial de Surf, que reúne os melhores surfistas do momento, dispostos a demonstrar os seus magníficos dotes, né, para surfar as ondas e subir como o primeiro posto da classificação. Em 1964, foi quando foi criada a Federação Internacional dos Surfistas, com o objetivo de se reunir os surfistas profissionais do planeta para organizar campeonatos mundiais todos os anos. Nesse mesmo ano, o ISF, né, ele organizou o primeiro campeonato do mundo de surf, que realizou perto de Sydney, Austrália, e onde ganharam Mitchell Farley, na categoria masculina, e Phyllis O'Donnell, na categoria feminina. Salvo engano, esse campeonato foi na Austrália mesmo, Ai, como é o nome? Manly alguma coisa. Esqueci o nome da cidade. Enfim. Bom, com o passar dos anos, as nomenclaturas elas foram sendo modificadas, até que passou a ser denominado WSL, que é o World Surf League, que é sendo a entidade que organiza os maiores eventos de surf do mundo. Em 1992, eles criaram um sistema de ranking combinado, que é o WQS e o WCT. O WCT ele é um circuito mundial de surf, é uma divisão de elite, onde estão os melhores surfistas do planeta, e ele é disputado em 11 etapas ao redor do mundo. 3 são na Austrália, as outras são na Indonésia, no Brasil, que é em Saquarema, para quem tem a noção aí do local onde geralmente é disputado. Na África do Sul, Tahiti, Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos ele é praticado na piscina de ondas artificiais, que é no Surf Ranch. Na França, Portugal, e a decisão do título geralmente fica no Havaí, que é na tradicional etapa de pipeline, que são os Pipe Masters. Bom, no caso do WCT, eles são definidos da seguinte forma, né? São 36 atletas que são seguidos os critérios de classificação. São 22 melhores do ranking da temporada passada, que são aqueles que garantem a vaga no WCT atual. 2 convidados pelo wildcard anual, que é como se, por exemplo, são pessoas que provavelmente se machucaram e recebem convites para poder participar, porque não conseguiram terminar as disputas, as etapas. 10 atletas eles conseguem o acesso pelo WQS e 2 outros pelo wildcard por etapa. Então, no caso do WQS, ele é como se fosse uma divisão de acesso. No ano de 2018, tiveram a disputa entre 1.385 surfistas, foi 64 etapas pelo planeta. Então, nessa disputa, no final da temporada, o que classifica o atleta é o somatório da pontuação em cada etapa percorrida. E os 10 melhores nesse ranking garantem a vaga no WCT. Então, por exemplo, como seriam essas pontuações? Se tem uma etapa do WQS em Fernando de Noronha, essa etapa tem 6.000 pontos. Quando a etapa acontece no Havaí, ela já acontece
com uma pontuação de 10 mil. Então, os surfistas que se sobressaem nesse período, eles garantem a vaga no WCT, tá? Então, é basicamente isso. O professor Ranieri disse que estava apresentando esse tempo todinho e perguntou se a gente estava ouvindo ele agora. Que beleza, viu? Que beleza. Tem nada não, mas o Luiz falou, né? Ainda bem que deu certo. Deu para passar. Pode continuar. Diogo? Tô aqui. Agora a Ranieri tem que passar, né? Aê! Dando continuidade à apresentação, assim, eu vou falar um pouco sobre alguns grandes nomes, né? Dos 10 maiores surfistas nesse nosso século. Começando com Kelly Slater, é o recordista de títulos mundiais, 11 vezes campeão. O surfista mais bem-sucedido e mais famoso de todos os tempos. Ganhou todos os títulos possíveis em todos os tipos de ondas. Um fenômeno. Dominou o surf profissional por mais de uma década. Talvez o atleta mais vitorioso de todos os tempos, incluindo todos os esportes. Em segundo lugar, Mark Fisher, 4 vezes campeão mundial. Dominou o surf profissional de 1979 até 1982. Campeão nas grandes ondas do Havaí e também nas marolas de beach breakers, popularizada de Tim Fins, pranchas com 2 quilhas. Em terceiro lugar, Tom Curry, 3 vezes campeão mundial, ganhou no Havaí, nos Point Break da Austrália e dos Estados Unidos. É também o beach break de Houghton, rei do estilo, cultuado como um deus. Intocável e incontestável na década de 90, influenciou mais de uma geração. Em seguida, o Andy Irons. É o primeiro e único surfista havaiano tricampeão mundial. Venceu em todos os tipos de onda, dominou a Pipeline no início do novo milênio. Morreu ainda jovem. Se não tivesse envolvido com drogas, poderia ter conquistado outros títulos mundiais. Gabriel Medina é bicampeão mundial, o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial de surf profissional. Venceu etapas do circuito mundial nos hip breaks, fundos de coral, nos point breaks, pontões de pedra e nos beach breaks, fundos de areia. Medina é o dono de um incrível e completo repertório de manobras. Literalmente, arrombou a porta para os demais surfistas brasileiros. Um fenômeno. Tem potencial para ser o melhor de todos os tempos. Tom Carroll, o australiano, é bicampeão mundial de surf. Ele foi o primeiro surfista a incorporar o treino físico como preparação. Tem a façanha de ser o primeiro Goofy. Footer a vencer a lendária praia Bill Beach, na Austrália, onde é realizado o campeonato mais antigo do mundo. Foi o rei da pipeline durante os anos 90. Mike Fanning é tricampeão mundial de surf, considerado o rei do How Surf, o surf de borda, um dos surfistas mais rápidos de todos os tempos, inspirado para toda uma nova geração de surfistas espalhada pelo mundo, principalmente para a vitoriosa Brasilia Storm. John Florence, o havaiano, é bicampeão mundial, capaz de surfar e vencer competições, em qualquer tipo de onda. Tem um repertório ilimitado de manobras e um estilo único, um dos reals surfers da atualidade. Um competidor nato que vai muito além da competição. Ítalo Ferreira é outro fenômeno do esporte brasileiro. O Portugal tem um estilo surf mais progressivo, criativo e imponderável da atualidade. Pode conquistar mais alguns títulos mundiais nos próximos anos e garantir talvez de vez
seu lugar entre os melhores de todos os tempos. Martin Porter. O britânico é o surfista mais novo da história a garantir um lugar entre os melhores do mundo, ao correr o Mundial com 15 anos de idade. Foi campeão mundial em 1989, introdutor de Aerials 360 e Rivers no surf de competição, na época de restritos ao free surf. Dando continuidade, eu vou falar também, um pouquinho também sobre algumas curiosidades do surf. Pode passar. Maia Gabeira, surfista carioca, bateu seu próprio recorde mundial de maior onda surfada por uma mulher de 22,4 metros. A onda foi surfada em 11 de fevereiro de 2020 em Nazaré. Nesse ano, em abril, os Big Readers do Brasil se reuniram na Baía de Guanabara para surfar uma onda rara chamada a Laje da Besta. Acontece uma vez no ano por conta de grandes ondulações em um tipo específico de direção sudeste. A maior onda surfada no Brasil foi em Nazaré, Portugal, pelo surfista. No mundo? No mundo. Foi em Nazaré, amigo. Ah, foi mal, desculpa aí. Pelo surfista francês Benjamin Sanches. Ele conquistou o prêmio de maior onda surfada em 11 de dezembro de 2014, com 33 metros de altura, e entrou para o famoso livro dos recordes, o Guinness World Records. Há várias outras formas de usar a prancha no mar ou surfar de maneira diferente. Chamamos de vertentes de surf: kitesurf, windsurf e stand-up paddle. Em 24 de junho de 1964 aconteceu o primeiro campeonato de surf no Brasil, na praia do Arpoador, onde o surfista Fernanda Guerreira foi a campeã da bateria feminina. Bom, professor, no caso essas curiosidades a gente colocou porque tem algumas coisas que são bem interessantes. Tem algumas dúvidas que são colocadas hoje em dia, porque, por exemplo, os Big Readers que a gente fala do Brasil no caso, Lucas Chumbo, Carlos Burler, Pedro Scooby, tem a Michele Bonami, esqueci o segundo nome dela, mas foi também que surfou essa Laje da Besta. E, tipo assim, pra quem conhece o Rio de Janeiro e conhece a Baía de Guanabara, sabe que no aterro do Flamengo geralmente não tem onda, né? É tudo bem, bem suave. Então, assim, acontece basicamente uma vez no ano e realmente é bem interessante. Então, esse ano, como teve, eu aproveitei e coloquei no trabalho também. Como a gente não falou muito sobre o Carlos Burler, só um adendo mesmo, porque ele é um dos surfistas mais conceituados brasileiros, né? O cara, ele é realmente sensacional. E ele também teve aí seus recordes de onda. Então, ele também foi um dos caras que surfou uma das maiores ondas. No caso, tem o Rodrigo Coxa, que também surfou a maior onda. Se eu não me engano, foram 28 metros ou 22 metros, alguma coisa do tipo. Enfim, são algumas curiosidades que nem sempre a gente tem muita informação, e aí eu aproveitei e coloquei. Mas o trabalho sobre o surf é basicamente isso. Acho que a gente deu para passar um pouco sobre as manobras, um pouco sobre as curiosidades, um pouco sobre a história, que, como a Julie disse, também não é muito, como é que eu posso dizer, certa, porque alguns dizem que foi os peruanos, outros dizem que foram, no caso, o pessoal do... Eita, esqueci até o nome. Enfim, já foi dito no início. Isso, o pessoal da Polinésia. E no final da história, todo mundo hoje em dia surfa graças a essa história tão legal que é o surf. E por aí finalizamos. Professor, eu queria só fazer um aviso aqui e pedir desculpa aos alunos e a você aí que infelizmente fui enganado aqui pelas tecnologias atuais. Acabei nem percebendo, eu fiz toda a apresentação aqui, não sei se vocês perceberam, porque eu não sei que não estava ouvindo vocês, então eu fiz toda a apresentação aqui, estava mudando os slides e falando com o vento, mas o que importa é que Luiz aí se virou. Ok, pessoal, ok, sem problemas.
Antes de eu falar um pouquinho do trabalho, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao grupo, falar alguma coisa, alguma observação, algo do tipo? Eu gostaria, professor. Nem sabia, ó. Boa noite, turma. Boa noite, grupo. Eu gostei muito do trabalho e principalmente o começo, a parte histórica que Júlia apresentou, que eu sempre tive essa dúvida e nunca pesquisei. Eu ficava dentro do mar surfando e, caramba, como é que surgiu esse esporte? Que viagem que esse cara tava na cabeça de criar o surf. Aí vem Júlio e fala que surgiu da pesca, né? Para facilitar a pesca e tudo mais. Achei bastante interessante. E também, questão só de curiosidade, no Havaí, eles são bastante local lá, certo? Tem a questão de ser local, de tipo mandar no pico. Isso era muito mais forte antigamente. E alguns brasileiros que iam para lá sofriam muito com isso. E saía na porrada mesmo, mas sempre apanhando, né? Aí o Brasil veio ser respeitado lá antigamente por causa da família Gracie, que também surfava e eram lutadores, né? E teve uma vez lá que ele surfando lá e acabou tendo a desavença e os havaianos chamaram lá para fora, ele foi e falou, ó, vamos de cada vez. Quebrou tudinho na roda lá, foi quando o Brasil se tornou respeitado lá no Havaí. Isso antigamente, viu, pessoal? Isso na época do início do jiu-jitsu. Muito antigamente mesmo. Aí tem também como o professor falou na aula antes dessa, da atleta, na questão da vara, que perdeu a vara, não foi, professor? Foi hoje, né? Isso. Da Fabiana Moura, que perdeu. Isso. Ítalo Ferreira também aconteceu algo parecido com ele. Ele estava em um país, tinha que viajar para outro país, isso foi em 2019. Uma das etapas do Mundial que ele venceu, né? Ele foi assaltado, roubaram os documentos dele, um bocado de coisa. E ele não ia conseguir viajar para o outro país para poder participar do campeonato, mas graças a Deus deu certo, ele conseguiu. Ele chegou lá na praia, na hora da bateria, com um short jeans, ele surfou com short jeans. E com a prancha agora eu esqueci o nome, foi outro brasileiro que emprestou a prancha para ele. E a prancha não é tipo assim, é tudo detalhado, uma prancha para cada surfista, porque o tamanho influencia, o peso influencia, a onda influencia. Então acabou de chegar de uma viagem com uma bermuda jeans e uma prancha que não era dele e arrastou o campeonato. E arrastou a bateria. Para você ver o nível de determinação de Ítalo. É um cara fantástico no surf. Tem também Jadson André, que é aqui de Ponta Negra. Jadson André, daqui de Ponta Negra, da Vila de Ponta Negra. Ele participou de uma bateria contra Kelly Slater. E ele venceu Kelly Slater, que, como o Diogo falou aí, nada mais, nada menos do que 11 vezes campeão mundial. Aí vem um cara aqui de Ponta Negra, que é local daqui, e vence ele. Aí teve uma desavença, no qual o Kelly Slater disse que ele era apenas um maroleiro. Maroleiro é o quê? Surfista de onda pequena. Mas venceu, né? O importante é isso. E foi onde ele ficou mais conhecido. E também tem Andy Irons, como também o Diogo falou, o qual veio a falecer e tudo mais, foi também no tempo de campeonato, acho que só não me lembro o país que estava tendo a bateria, a praia, que ele veio falecer. Sendo que os havaianos fez um marco que é dia 13 de fevereiro, como o dia de Andy Irons. E teve toda uma homenagem para ele dentro do mar, foi bem legal. E também tem Mick Fanning, como o Diego também citou. Ele, em um campeonato, ele foi atacado por tubarão e tudo, acho que, se não me engano, foi na África. Foi atacado por um tubarão e tudo mais, e graças a Deus ficou bem. O tubarão, por incrível que pareça, veio só torou o strap dele. Mas graças a Deus ficou tudo bem. E também tem, em relação a treinos, como Loise falou,
Tem um cara que é conhecido aqui, o qual já deu uma aula pra gente, que é Carlos Cabral. Ele tem um estúdio até em Ponta Negra. E eu acompanho ele no Instagram, é muito bom. E também eu queria falar sobre algumas partes técnicas, que é justamente a base do surfista na prancha, o qual muda, tem surfista que coloca o pé direito. Calma. Júlio? Não, mas você vai dar aula mesmo? Ixi, foi mal, professor. Não, eu só estava explicando. Beleza. Deixa o bichinho falar, Júlio. Oxi. Pode continuar, professor? Eu estou aprendendo aqui com vocês. Hoje eu Pode tô... falar, Juninho, você é top, pode falar. Fala aí. Júlio, mas qualquer coisa é só sair da aula, Júlio. Não bronca não, já tem presença. Beleza. Brincadeira. Mas, João, eu sou aluno hoje. Prepare seu TCC. no caso que você estava falando a respeito dos picos que são antigamente, isso existe muito hoje. Não é Existe antigamente, ainda. não. Tem Mas- essa rivalidade muito grande ainda. Principalmente, não sei, né? No caso, em Saquarema, as pessoas são sempre muito bem recebidas porque é a meca do surf, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas ainda tem muito disso, porque tem as pessoas que são locais mesmo e não gostam. É complicado. Tem muito. Não, tem, mas Porradaria, né? mas comparado antigamente, era muito mais forte. Muito mais forte. Sim, com certeza. E, Luiz, tem até questão de... Eu ouvi falar isso, eu não sei se é verdade. Tem um colega que foi para uma praia aí, que eu não me lembro qual era, que ele foi com uma marca diferente, só com a marca da Lycra diferente, Sim, e a sim. galera do Pico olhou feio para ele. Diga aí, só uma marca Tem isso, sim. diferente. Tem Sim, aí isso, tem a sim. questão como eu estava falando, da base na prancha, né, que é o pé direito na frente, é o Gulf, que chama, e o esquerdo na frente, que é o regular. Menino! Como é que eu trabalho mesmo em atletismo, é? Ou é ciclismo? Não, pô. Ah, professor, então beleza. Vai, Ah, só entendi. João, eu nessas horas o aluno ele mostra todo o seu amor que ele tem pela modalidade, né? Hoje eu participei de uma banca de TCC enquanto professor e o aluno ele apresentou o trabalho dele era o flag football, né? Que tem o futebol americano, né? Como a gente conhece, né? E o flag football é uma desinência do futebol americano, né? Que é aquele que você tira as bandeiras nas laterais, enfim. E aí o trabalho dele era como o flag football pode ser visto com possibilidade pedagógica, de ensino, enfim. Ele fez exatamente como você, João. Ele tinha 20 minutos para apresentar o TCC dele, ele apresentou em 36. Porque, assim, o amor dele era tão grande pelo flag football, né, que ele não só aplicou, mas ele pratica, né, ele estuda isso, que ele acabou falando, igual você está fazendo, entendeu? E, assim, não é que isso seja errado, não é isso, né? É só a demonstração do amor que a gente tem pela modalidade, como você demonstra falando isso, né? Sobre o surf, né? Eu fico muito feliz, né, em ouvir você falar tantos detalhes, né? De fato, você gosta. Eu me lembro muito bem do Fênix sendo atacado pelo tubarão, como você falou. Eu me lembro do o Brazilian Storm, né? Que agora é a sensação, são os brasileiros, né? O Kelly Slater, né? Com a rixazinha, com o Jadson, e tipo, o cara é campeão do mundo. Tudo isso que você falou, né? Requer um certo conhecimento da modalidade, né? De fato, a pessoa gosta disso, né? Mas a questão é não se alongar muito por causa do tempo, sabe? Até para dar oportunidade às outras pessoas e o horário da aula também, sabe, João? Mas fora isso, é tranquilo, de boa total. Queria parabenizar o grupo, né? Eu gostei muito da apresentação do grupo, né? Eu acho que vocês foram muito claros, muito cristalinos o que vocês queriam falar. Né? Gostei muito da questão dos slides também, dos vídeos que vocês trouxeram.
A Luiz falou que era curto, né? Vídeo curto. Mas não tem problema, Luiz. Você quis, é curto, entendeu? Deu conta, sim, do que você queria, do que o seu grupo queria apresentar, né? Vocês cumpriram com as exigências, podemos chamar assim, né? Do professor que vos fala, né? Que eram o histórico, vocês falaram, técnicas, vocês falaram, formas de treino principais, vocês falaram, e o João até complementa, e ia complementar mais ainda, né? Competições de campeões, vocês falaram, do WQS, que é a divisão de acesso, a WCT, que é a divisão de elite. Vocês trouxeram imagens, vocês trouxeram vídeo, apresentaram dentro do tempo de 30 a 40 minutos. Vocês foram exatamente 37 minutos de apresentação, né? O tempo exato foi 37 minutos de apresentação. Eu fiquei muito feliz com a forma como vocês trouxeram o surf nessa apresentação, né? Com respeito, com detalhamento, né? A única coisa que eu coloquei aí, antes de falar isso, eu coloquei aí um link no chat que fala do Rico de Souza, né? Que é um nome importantíssimo do surf brasileiro, né? Lá no Arpoador e tal. Esse link é o filme dele, né? Da história de vida dele enquanto surfista e tal. Depois, se vocês quiserem assistir, né? Inclusive, te interrompendo, professor, você falou do Rico, eu também, na hora assim, eu nem lembrei. Mas realmente, lá na Praia da Macumba, tem que é no Rio, né, no caso, tem o Ponte do Rico Surf, que é onde a gente para tomar açaí, onde você diversas vezes consegue encontrar alguns surfistas que são conceituados naquele local. É bem legal mesmo, e a história dele é bem interessante. É porque a gente vai atrás de tantos surfistas, são tantos nomes, tantas competições, tantas coisas, que infelizmente a gente acaba deixando passar entre uns e outros. Até mesmo, por exemplo, o Carlos Burley, que eu poderia ter falado mais, até porque ele é um dos principais também, acabei deixando passar. Mas assim, eu acredito que, de modo geral, até mesmo pelo que o senhor falou, ficou bem legal a apresentação da gente, assim, né? Não, na humildade, acho que ficou bem legal. Eu concordo com você, Luiz. Não dá para trazer tudo, né? Uma coisa ou outra vai faltar, isso é um fato, né? Em todos os grupos vai acontecer isso, né? Não dá para trazer tudo, né? Eu sempre digo que as apresentações de seminário, né, elas são mais para mostrar as possibilidades, e quem quiser aprofundar depois, né, em outro momento, aprofunda, né? Acontece isso às vezes com a gente, enquanto professor dando uma disciplina, né? Em 6 meses a gente não consegue dar tudo da disciplina, né? Então, não dá conta do que ela preconiza, né? O aluno tem que ir estudar em outros momentos, né? E por aí vai. Então, assim, e a outra coisa, e sim, a coisa que eu fiquei assim, para mim, como você bem disse, né? Às vezes falta, não dá, mas assim, eu vejo que o Diogo fala dos atletas masculinos, né? Dos atletas, e com propriedade, por sinal, né? Ele fala com propriedade sobre isso, né? Mas eu senti falta de falar das atletas, né? Das meninas, né? Porque, assim, quando você fala da Maia, né? Mas é de onda grande, né? Eu tava querendo saber das campeãs, como o Ítalo, como o Gabriel, né? Como o Kelly Slater e por aí vai, né? Eu queria saber dessas atletas, né? Porque nós temos, por exemplo, atletas peruanas campeãs do mundo, né? Lógico que Sim, tem. Se eu não me engano, assim, eu não sei dizer para o senhor também com propriedade, porque se eu disser para você que eu procurei muito, é mentira. Mas, por exemplo, eu sei que tem a Wendy Bota, se eu não me engano, que ela é uma australiana. Tem a Lisa Anderson, que é dos Estados Unidos. São surfistas também conceituadas, são campeãs, entendeu? Tem a Stephanie Gilmore, que também é australiana. Na verdade, a maioria, assim, a maioria que eu digo, assim, da Austrália, né? Da Austrália. A Austrália domina.
Mas a atual campeã, Tá cortando, professor. a atual campeã é do Avaí, que é a Carissa Moore, e ela é 4 vezes, se eu não me engano, campeã. Essa daí eu não realmente não Ela é, consigo falar sobre. ela é de 2019, ela é a atual campeã. A atual campeã, quase que não sai. Mas, tipo assim, só para dar Porque a gente, viu, Luiz? E aí, é normal de acontecer isso, tá? Não estou falando que vocês fazem, não. Às vezes a gente, de fato, fala mais do masculino, né? Fala mais dos homens. Isso é normal de acontecer. Mas vamos tentar não fazer isso, né? Porque a gente acaba valorizando só o masculino. E aí, nesse país que a gente vive, né? E vocês, mulheres, sabem bem mais do que eu disso, porque vocês sentem na pele, de fato. Por mais que eu saiba, eu não sinto na pele, né? E vocês é que sentem, assim como os negros, assim como os índios, assim como os quilombolas e por aí vai. Por mais que eu saiba, tente entender, tenha empatia, mas eu não sinto de fato, porque não acontece comigo, né? Então, isso também é uma tentativa, né, do professor de vocês dar vazão às mulheres também. Não é tirar os homens, é colocá-las também, tá? Então, assim, todas essas coisas fazer seminário, trabalho e tal, tiver que botar um atleta, um exemplo, qualquer coisa, tenta trazer o masculino e o feminino, e vocês trouxeram o feminino com a Maia, sem problemas. Eu estava falando só da outra listagem, né? Já que vocês falaram de vários atletas masculinos, repito, com propriedade, né? Falar um pouco do feminino também, né? E aí, A gente até procurou, sabe, professor? Assim, não muito, mas a gente procurou. Mas assim, pegamos só realmente na questão da curiosidade. Poderia realmente ter enfatizado, até porque tem essa questão da igualdade para todo mundo, né? E as mulheres também representam muito no surf. Mas eu realmente peguei a Maia porque foi uma principal aí que a gente teve, que ela foi até, achei até interessante o fato de ela ter se machucado, quase morreu em 2013 e depois ela retornou em 2020, salvo engano, e fez lá, bateu o próprio recorde, então assim, eu coloquei. Teve também a Fernanda Guerra, que ela já é uma coroa, né, até porque foi a primeira surfista campeã brasileira no campeonato que teve no Arpoador, o Diogo também falou. Mas realmente assim, a gente não foi tão adentro não, mas a gente, só para não deixar passar, a gente ainda colocou alguém. é verdade, é verdade. E a Maia, ela quase morre mesmo, né? Ela, se não fosse as aulas de apneia que ela teve, e o jet ski, né? O salva-vidas no jet ski, que também é treinado para isso, né? Para as ondas grandes, ela realmente teria morrido, né? Mas deu certo, ainda bem. Ah, e assim, eu tirando esses pequenos detalhes, né, Luiz, Diogo, Ranieri e Júlio, né? Que Júlio saiu, né, da sala. Tirando esses pequenos detalhes, eu gostei muito da apresentação, né? Eu parabenizo mais uma vez o grupo, né, pelo empenho na pesquisa, né? Vocês fizeram de fato uma pesquisa, né? A gente pode chamar isso de pesquisa, né? Vocês não fizeram de qualquer jeito, né? Vocês, como diz os outros, né? Não fizeram por cima das coxas, né? Vocês fizeram mesmo, vocês pesquisaram e trouxeram, né? O que vocês conseguiram, né? E aí, como a Luísa, eu repito, né? Como a Luísa falou, uma coisa ou outra vai passar, porque não dá para abordar tudo, mas de uma maneira bem geral, e aí, com humildade, né, Luísa? Ficou muito bom a apresentação de vocês, tá? Parabéns mais uma vez. E é isso. Eu queria uma salva de palmas, se vocês pudessem desligar o áudio para o grupo, por gentileza. Boa, Davi, vai de um agora. Diga, Davi. Não, baixou a mão. Foi só uma palma, professor. Ah, beleza. Davi, seu gaiato. Pessoal, só para lembrar,
a vocês que a próxima aula nós teremos o grupo 5. O grupo 5 é Mariana, Danilo e Diego, por enquanto. É o que eu tenho aqui comigo. Vai falar sobre o golfe. Sobre o golfe. Tá? Então, provavelmente vai trazer o Tiger Woods aí, né? Como carro-chefe, né? O negro, né? No esporte elitizado branco, né? Então, assim... vamos embora, né, pessoal? 9h45, até terça que vem, para essa disciplina, e até quinta para quem está comigo em atletismo. Ok? Show, professor. Boa noite. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço aí. Mandem para mim, Luiz, a apresentação. Não esqueça, viu? Sim, vou mandar.